Em Shumatsu no Valkyrie, existem diversos deuses de várias mitologias, mas a nórdica parece que atualmente está sendo uma das mais poderosas e mais ativas na obra. E vamos falar agora sobre o deus mais poderoso dessa mitologia, Thor. Com a nova temporada, muita gente coloca Hades, Beelzebub, Buda, até humanos como Kim Shin-Wan, Adão, até Leônidas, mas muita gente esquece do Thor, um dos deuses mais poderosos da obra, e quem que acha Thor fraco ou esquece dele e o deixam abaixo na lista, estão muito enganados, e eu posso provar isso agora. Como Thor e Lubu foi a primeira luta do anime e uma das mais curtas, e também não tem tanta a profundidade nem complexidade como outras lutas e outros personagens da obra. Então, muita gente esquece e ignora o poder deles, mas eles estão muito mais fortes do que vocês pensam, e principalmente o ganhador da luta, o Thor. E eu concordo que realmente a luta poderia ser até bem melhor do que é. Tá longe de ser a minha preferida, e também poderia ter passado melhor. A profundidade melhor, mas não que a luta seja ruim em si. E por ser a primeira luta, muita gente não gosta e ignoram eles. Mas mesmo assim, com tudo isso, não podem ignorar o fato de que Thor e Lubu são mais poderosos que muitos deuses e humanos que temos até hoje. E agora vamos falar do quão forte é o deus do trovão, o nórdico Berserk, Thor. Bom, primeiro que o Thor é um dos deuses mais roubados de toda a obra. Primeiro, o que todo mundo sabe, que Thor tem as armas mais poderosas da obra inteira. Que quem não sabe é o famoso Mjolnir e as luvas dele. Bom, essa arma são capazes de destruir o mundo, e as luvas dele são feitas do próprio deus primordial, Mjolnir. Essas luvas são defesas definitivas, ela sendo uma das mais defensivas da obra e uma das mais indestrutíveis. Falando agora dessas luvas em específico, é dito que é tão pesada que ninguém ia conseguir nem sequer segurar ela, muito mais andar com ela por aí, e que elas são quase indestrutíveis, basicamente uma defesa impenetrável. E galera, todos sabem que o Thor usa essas luvas como a gente usa aquela luva de pano pro frio, sabe? Ele anda por aí pra cá com ela sem nem se esforçar. Ele sente todo o peso da luva e parece não sentir esse peso. Fora que ele nem sente o peso e ele pode usar essas luvas para defender de qualquer ataque. A única coisa capaz de quebrar a luva que foi mostrado foi a lança de Lubu, mas porque a lança tinha um feitiço ou magia, que era poder da Valkyria que estava na lança, que a habilidade era justamente um counter da luva, que era quebradora de escudos. Então a lança ignora toda a defesa da luva e apenas a quebra, e foi o que aconteceu na luta. Fora essa lança, cara, eu não vejo muita gente quebrando não, talvez até ninguém. Mas fora a lança, é basicamente isso. Mas além das luvas, Thor tem uma arma muito mais poderosa, que é o próprio Mjolnir. Além do Thor poder usar as luvas para defesa, seria muito roubado já. Thor é tão poderoso que as luvas não são para aumentar a força dele, pelo contrário, mas sim para nerfá-lo e deixá-lo mais fraco. Thor usa as luvas para impedir sua imensa força de quebrar sua própria arma. E galera, o martelo Mjolnir de Thor é a arma mais poderosa da obra. É a arma mais forte do paraíso. E simplesmente com a própria força dele, ele quase quebra a arma. Olha o nível desse cara. Imagine se o Thor usasse outras armas divinas, como o tridente do Poseidon, o próprio bidente do Hades, ou qualquer outra arma do paraíso. Simplesmente essas armas não iam estar à altura do poder do Thor. Ele ia quebrá-las com as próprias mãos. Galera, olha o nível desse cara, e muita gente o acha fraco. Então, com as luvas, o Thor já tem a defesa suprema. E sem as luvas, o Thor fica basicamente livre, podendo usar toda a sua força e todo o seu poder. Então, não dá pra saber se ele é melhor com as luvas ou sem, cara, não consigo nem escolher. Mas ele ainda pode usar o próprio Mjolnir dele como defesa, caso ele precise.
E agora vamos falar um pouco mais sobre o Mjolnir, a arma mais poderosa do paraíso. Agora vamos falar do Mjolnir, a arma mais poderosa do paraíso. E o Mjolnir não é uma simplesmente arma divina, é um martelo com vida. É um martelo gigante e pode destruir o planeta todo. Afinal, com uma marretada só, Thor foi capaz de destruir a serpente, que basicamente dá a volta ao mundo. Então, o poder dessa arma é gigante. Podemos dizer que Thor foi feito para Mjolnir e Mjolnir foi feito para Thor. O Mjolnir, ele tem uma segunda versão, que é o dele despertado. Quando ele desperta, ninguém consegue empunhá-lo. Já não conseguiam antes, então agora ninguém mesmo, menos o homem, né? Thor. Então ninguém ia conseguir nem sequer empunhar o Mjolnir, e nenhuma arma sequer digna do Thor. Então Mjolnir e Thor são a combinação perfeita. Com Mjolnir despertado, o martelo ganha quase triplo de poder e força, podendo finalmente o Thor não podendo se segurar e despertar junto. Thor, com o Mjolnir despertado, não precisa controlar e usar toda a sua força. Assim, tanto Mjolnir quanto o Thor estão dispensados de se conter e podendo ir com tudo. E cara, o quão forte fica é absurdo. Junta agora a força do Thor, que é o deus com a maior força física da obra inteira. Então junta a força física dele, sem ele estar se segurando, mais o martelo despertado. Quase ninguém resiste. Só os impactos destrói tudo em volta. Acho que ninguém da obra é capaz de resistir a um ataque desses. O próprio Lubu tem um efeito incrível de sobreviver a esse ataque. O humano com a maior força física e o mais forte humano teve suas pernas quebradas. Ele se fudeu todo só com um ataque desse do Thor. Muito forte, galera. Agora imagina Thor, o deus com a maior força física, que tem a maior defesa da obra, tem um dos maiores ataques com Mjolnir, fora que ele ainda tem range, podendo atirar seu martelo a longas distâncias, ou seja, ficar longe não é uma boa ideia também, afinal o martelo dele sempre volta para suas mãos e é dito que quase sempre acerta seu alvo, ou seja, teria gente sim capaz de desviar do martelo, assim como o Lubu, que tem reflexos incríveis. Então sim, teria muito deus e humano que poderia desviar, mas muitos que não. E se acertar, é adeus, bye bye, basicamente morre. Junta tudo isso e tem gente que coloca Thor como fraco, só porque não gosta muito dele, e tem outros personagens que são melhores, mais cativantes, mais desempenhados. E vocês ainda acham que acabou? Thor tem muito mais coisa. Muita gente fala que Thor é lento, mas na verdade é que ele mal usou sua velocidade. Ele quase nem saiu do lugar na arena, mas ele não pode ser o mais rápido da obra. Mais lento ele não é. Primeiro, ele desviou de ataques da lança do Lubu, sem nem suar. Ele tem outro poder, o teletransporte. Sim, galera, Thor é canônico tendo teletransporte. No databook dele tem esse poder. Fora que se você for assistir o anime ou ver o mangá, ele chega na arena basicamente teleportando. Por mais que ele não usou em batalha, porque se ele usasse já seria mais roubado e mais fácil a luta para ele, ele não usou em batalha, então a gente muito que ignora. Mas na realidade ele tem teleporte sim e pode usar um dia, quem sabe, na obra. Então Thor tem a maior força física do anime, tem as armas mais poderosas, tem poder de raios que aumenta ainda mais seu poder dele, tem range, podendo atirar seu martelo de longas distâncias, tem ataque em área, com seu Mjolnir podendo destruir tudo em sua volta, tem muita resistência física e ainda pode se teletransportar. Galera, pelo amor de Deus, Thor é tudo menos fraco. Quem coloca ele atrás de Hades, Beelzebub, Buda, é porque deixa seu lado de fã falar mais alto. Eu gosto de analisar tudo, e esse bicho é roubado, hein? Tanto o meu personagem favorito não é o Thor, é basicamente esse cara gostoso aí. Então é meio difícil também assumir que ele não ganha, mas a verdade é que ele perde mesmo.
Então, numa lista correta, eu colocaria Zeus, Odin, que esses são os deuses mais apelões, que basicamente vão ser os mais fortes da obra, mas em terceiro lugar eu já coloco Thor, tá? Então, tem briga com Buda, tem briga com Beelzebub, mas Thor é nitidamente terceiro lugar, pódio, beleza? Muita gente fala que Beelzebub é mais forte porque foi dito que a defesa dele defende uma marretada do Mjolnir, mas falando sério, se fosse o Thor sem se segurar com o Mjolnir despertado, cara, ninguém fez esse cálculo e provavelmente o Beelzebub não ia aguentar. O Hades também não conseguiria aguentar as marretadas do Thor, galera. Se o bidente do Hades quebrou para a espada do Qin Shi Huang, imagina pro Mjolnir, que é a arma mais poderosa do paraíso e ainda despertado. Fora que o Thor ainda tem uma grande resistência na batalha. E pô, vamos ser sinceros, o cara luta muito bem, ele é o Berserk do trovão. Fraco ele não é. Então, Thor é um dos personagens de Shumatsu mais fortes do anime, e quem coloca ele abaixo desses personagens não sabe o que está falando. Não deixe o seu lado fã falar, pois eu gosto de muitos outros e realmente Thor poderia ser muito mais aproveitado na obra, mas ele, de poder, é muito superior. Então, além do Thor ser um dos mais fortes da obra, ele não tem tanta a profundidade nem aparição na obra. Mas pelo que eu percebo dele, ele é um personagem, gente, muito mais interessante do que aparenta. Thor não tem um passado incrível, nem características que coloca acima de outros deuses amados da obra. Mas o que ele aparenta é um ser, um deus inalcançável, um deus intimidador que põe medo em todos à volta. E talvez por isso ele se sinta tão distante dos outros. Por se sentir acima de outros deuses e humanos, Thor é um deus reservado, um deus absoluto. Ele aparenta saber de muita coisa que se passa, mas não revela nada. Só aparece e nem parece ligar para nada. Ele só vive só. Ele é um ser bem mais interessante do que todos pensam. Thor talvez vai ter bastante destaque daqui para frente, porque está chegando a etapa final e seu pai, Odin, aparenta ser o vilão principal da obra. E ele, sendo filho do vilão, não sabemos qual lado ele vai estar. Então logo, Thor vai ter um longo caminho pela frente. Mas é por isso que Thor não fala muito, nem faz muito na obra, porque ninguém o entende. Pode-se dizer que Thor tem a solidão do mais forte, tanto que ele ficou feliz quando encontrou Lobo, e em milhões de anos não precisou se segurar. E quando a luta acabou e ele venceu, ele voltou a sentir a solidão, não felicidade, pois talvez demore anos de novo para ter uma luta de verdade. Thor parece viver numa depressão de ser o mais forte a todos à sua volta, por isso ninguém o entende. E ele é um Deus bem mais completo do que a gente pensa. E se Deus quiser, vamos conseguir ver muito mais dele na obra. Thor é um personagem enigmático e muito legal. Não se imponham com fanservice. Galera, Thor é um deus muito mais forte e também um deus que promete muito. Então, espero que tenham gostado do vídeo e do personagem. Então, se tenham gostado, dê ideias de tier list ou talvez de vídeos de outros personagens ou batalhas que vocês quiserem, deixe nos comentários. E obrigado pela atenção. Fique com Deus. Valeu!